Enquanto você estava falando aqui agora, eu lembrei de uma conversa que nós tivemos. Eu vou citar isso aqui e você me diz se você quer continuar esse assunto. Caso não... Fica à vontade com qualquer assunto comigo. Aconteceu há não muito tempo, e não significa a gente ficar falando exaustivamente sobre o cara em si, mas eu acho importante ter a sua visão aqui, agora, sobre o ocorrido. Há não muito tempo, acho que há pouco mais de mês, houve toda uma história sobre intolerância religiosa, né? Em que um cidadão que já veio aqui no programa, inclusive, enfim, teve uma conversão esquisita, enfim, tem toda a trajetória dele. Quem assiste o meu canal sabe quem é. E em meio a tudo aquilo, ele fez algo pessoal a mim e a minha esposa, certo? E nessas, eu tive que me pronunciar. E a gente conversou sobre isso. E você falou coisas muito, muito pertinentes e muito bonitas para mim sobre como seria o ideal conduzir aquilo. Então eu queria entender sobre intolerância religiosa. Qual é a sua visão de como que deve ser combatido, até que ponto aquilo deve ser tomado para si, como algo que a gente vai atrás pessoalmente, até que ponto você deixa para a justiça e até que ponto a justiça também é eficaz em fazer com que aquilo cesse, aquela intolerância. Eu sou muito amigo do Dr. Edio Silva Júnior, que é o maior advogado dos casos de intolerância religiosa no Brasil, né? Então, eu acredito que gente grande não bate boca. Eu acredito que gente grande resolve as coisas na justiça. Então, eu creio que todos os casos de intolerância religiosa devem ser levados à justiça com pessoas que tenham condição, né, de abordar esse tema e que tenham a profundidade necessária, né? Então, o que chega para mim de intolerância religiosa, todos os casos, eu passo para o Dr. Edio e é ele quem resolve os casos de intolerância religiosa, não só para mim, mas para as comunidades afro-brasileiras, né? Dr. Edio, ele é o maior jurista, assim, e já levou muitos casos ao Supremo Tribunal aqui no Brasil. Casos muito conhecidos, inclusive, né? Porque a gente tem um movimento de uma intolerância religiosa cristã medieval no Brasil, né? Porque a Igreja Católica, ela tinha uma receita na Idade Média. A receita dela dizia assim, que só havia salvação dentro da Igreja. Isso era um dogma da Igreja Católica. É por isso que em 1845, Hippolyte Léon Denis Rivail, que é o Allan Kardec, nessa época, Kardec falou que não há salvação fora da caridade. Ele estava brigando com a Igreja, porque a Igreja dizia que não há salvação fora da Igreja. Então, Kardec falou, não há salvação fora da caridade. É muito interessante a afirmação do Kardec, mas ela continua no mesmo lugar, que é o lugar de querer salvação, né? Então, é um lugar salvacionista. Mas, no Concílio Vaticano II, na década de 60, se não me engano, João XVI, o Papa fez o Concílio Vaticano II, e no Concílio Vaticano II, precisa de um concílio para mudar um dogma da Igreja, foi no Concílio Vaticano II que a Igreja Católica admitiu que Deus é maior que a Igreja. Então ele também está no judaísmo, ele também está no Islã, e foi a partir daí que a Igreja Católica criou o ecumenismo, que é abrir as portas da Igreja Católica para receber irmãos de outras fés, de outras religiões. Até aquele momento isso não acontecia. Então, até aquele momento, a postura da Igreja era uma postura de inquisição. E era uma postura de dizer que se não há Deus fora da Igreja, o Deus dos outros são o diabo. Então essa receita de demonizar a religião alheia é uma religião muito antiga que vem desde o Velho Testamento, né? Quando diz que Moloque é um demônio, que Baal é um demônio, mas Baal é o deus da Baal-Bilônia. Moloque é um deus de outra cultura. Então os demônios são os deuses dos outros. Porque no passado, quando as nações entravam em guerra, as pessoas acreditavam que os deuses também estavam em guerra.
Então, uma nação que rezava para um Deus, quando entrava em guerra com a nação do outro que rezava para outro Deus, eles acreditavam que os deuses também estavam em guerra. Logo, o meu Deus é Deus, mas o Deus do outro é o meu demônio, porque é o Deus que está em guerra comigo. Então, isso foi uma receita que a igreja seguiu na Idade Média, na época das Cruzadas, na época da Inquisição. E a gente vê hoje algumas igrejas no Brasil, de algumas confissões, especialmente algumas pentecostais e neopentecostais cristãs, repetir a receita de dizer que os deuses dos outros são demônios, né? Então é assim que algumas pessoas se tomam a liberdade de demonizar a religião alheia, que é um ato de intolerância religiosa, e quando isso acontece em relação às tradições e religiões de matriz afro-brasileira, você tem um caso de racismo religioso, tipificado pela lei, qualificado, aonde o Dr. Edio defendeu e ganhou muitos casos. Então, quando uma pessoa tem uma atitude de intolerância religiosa, como quebrar publicamente os nossos símbolos religiosos, né? Da Umbanda, do Candomblé, do Terecô, do Babassuê, da Encantaria, da Jurema, do Tambor de Mina, de muitas confissões religiosas de tradição de matriz afro-brasileira, parece que é uma terra de ninguém, mas não é assim.